Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vinda. Você que é fisioterapeuta, você que é seguidor, você que é paciente. Essa é a live Profissão Dor e Evidência. A gente tem um convidado especial demais hoje, Dr. Márcio Magalhães, lá de São Luís. Para quem não conhece o Dr. Márcio aí, tá fazendo alguma coisa errada na fisioterapia. É uma das minhas referências em tratamento da dor e coluna. E hoje ele é meu convidado especialíssimo para falar com vocês o que vocês têm que ouvir na lata, doa quem doer, a respeito de profissão, dor e evidência. Esse episódio do nosso podcast Field Insight vai pro Spotify, Apple Podcasts, Google Cast, subir no YouTube para que vocês assistam e escutem da melhor forma possível, como vocês preferirem, tá? A gente está com um roteirinho aqui e algumas perguntas que foram enviadas ao longo da semana na caixinha, tá? Eu vou convidar agora o Marcinho para a gente compartilhar a tela e começar a conversar. Beleza? Muito boa noite a todo mundo aí. Marcinho, eu te convidei aí, vamos ver. Grande Marcinho! Você me escuta? E aí, meu amigo? Escuto sim. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Boa noite, irmão. Tudo tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus. Primeiro, agradecer demais pela sua disponibilidade. A gente sabe o preço dessa hora aí. Então, rapaz, obrigado demais por estar aqui para a gente compartilhar. Meu irmão, uma honra estar aqui com você. Tô aqui no consultório. Tive que voltar para cá, cara, porque cheguei lá em casa, aí um vizinho lá, inconveniente lá, começou a meter um sonzão lá. Eita, Lelê. Isso aí. Aí, rapaz, deixa eu... A gente deu um jeito, pelo menos. Marcinho, a gente já tinha conversado essa semana sobre um roteiro, sobre algumas perguntas que a gente bolou, né? E eu abri uma caixinha de perguntas e recebi aqui 11 perguntas para a gente responder no decorrer da live, tá? Mas eu vou apresentar aqui o objetivo principal dessa live, né? E aí a gente já começa a conversar, beleza? Beleza. Deixa eu só ligar a luz aqui rapidinho, irmão. Só a luzinha aqui para ficar mais claro. Liga aí. Estamos dando boa noite a quem chegou. Grande Cleiton, Marcelo Igor, Vitor Ragone, Emerson Viana. É uma galerinha boa aí, viu? Muito boa. Então vamos lá. Pessoal, eu e o Marcinho, a gente tem recebido uma série de pacientes que têm um poder aquisitivo relativamente alto para buscar o nosso serviço. Só que são pacientes que já tentaram tratamentos em vários locais, fora de São Luís e fora de Salvador, geralmente buscando aí o eixo Rio-São Paulo, por acreditar que os maiores especialistas do país, quiçá do mundo, estão nesses grandes centros. E o objetivo principal dessa live é mostrar para vocês que o Nordeste é ciência e é ciência na veia, que muitos desses pacientes são refratários com esses tratamentos super tecnológicos e acabam parando com a gente, fisioterapeutas, musculoesqueléticos, e a gente começa a ter um resultado que o paciente não esperava. Então esse é o objetivo principal da live, mas a gente vai falar aqui muito sobre a profissão, sobre a nossa vivência, e a gente vai falar também sobre o nosso foco de tratamento, que é dor, e como a gente concilia as evidências aí. Beleza? Marcinho, quer fazer alguma consideração antes da gente começar? Rapaz, tu já falou tudo aí, irmão. Não, tô tudo de acordo aí com o nosso roteiro aí que a gente combinou, né? Esse é o intuito mesmo, né? Da gente começar a trazer, né? Os holofotes, né? Para os profissionais aqui da nossa região, porque muitas das vezes, né? Digamos assim, são subestimados, né? Exatamente. São subestimados e às vezes a pessoa não tem nem noção de que a pessoa que está bem ali do lado dela, morando ali na mesma cidade, é uma pessoa que não fica a desejar a profissional nenhum de outra região ali de uma grande metrópole, como o meu irmão citou há pouco, né? E às vezes acaba tendo um custo muito maior, né, naquela crença de que o de fora é o que tem capacidade de resolver, não o herói da terra. Exato. E às vezes vizinho de quarteirão, né, Marcinho? Às vezes
é um paciente que mora no prédio do lado, aqui no quarteirão, e teve todo esse custo e acabou não tendo resultado. Claro que o contrário também acontece, né? Mas a gente precisa ressaltar isso aí, principalmente com a pandemia, que os cursos online acabaram, assim, numa dimensão estratosférica. Você que está em Manaus, você que está no Tocantins, Marcinho que está em São Luís, eu que estou em Salvador, a gente tem acesso a esses cursos da gringa, direto da nata, onde a ciência está sendo criada e às vezes a gente está com as informações um pouco à frente de outros profissionais. Então isso tem que ser muito valorizado e, sem modéstia nenhuma, estamos de parabéns por isso. Tá? Porque a gente sabe quanto a gente investe, o quanto, eu vejo aí o quanto você se capacita e acho que esse é o objetivo principal, beleza? Com certeza. A gente, para quem não sabe, eu e o Caio, a gente já fez aí boa parte de, acho que quase todas as formações, assim, se a gente parar para buscar, assim, acho que quase todas as formações relacionadas ao nosso nicho específico, né, de trabalho, que é atuando com pacientes com dor musculoesquelética, principalmente pacientes com dor na coluna. Acredito que eu e Caio aí já rodamos aí o Brasil em várias cidades aí fazendo pelo menos os principais, né, cursos, seguindo aí os principais sistemas de raciocínio voltados para esse tipo de público. Então, falta, digamos assim, eu fico procurando às vezes até o que, tá até conversando com o Rafael de Belém, né? Rapaz, tem que Quem entrou aí agora? Entrou há pouquinho aqui. Rapaz, a gente tem que inventar algumas coisas aí para viajar, né? Porque à medida que a gente vai fazendo os cursos, vai fazendo as formações, o nosso grau de exigência também vai aumentando, né? Porque a gente vai, cada vez mais graças a Deus, evoluindo a forma de pensar, mas sempre, né, com aquela humildade de sempre se permitir, né, tá pronto para adquirir coisas novas, né, e assim seguir evoluindo. Mas a gente fica nessa busca dessas coisas boas, né, para ir complementando, né? Sim. Isso aí, Marcinho. Então vamos lá, Marcinho, vamos começar para trocar uma ideia com essa galera quando a gente estiver no meio da live aí pro final, tá? Vamos começar, Marcinho, contando um pouquinho da sua história, tá? Que quem não conhece o Marcinho vai saber aí como é que foi a trajetória dele e o motivo de você buscar a fisioterapia em específico e logo em sequência as formações que a gente sabe que você buscou. Conta um pouquinho pra gente, Marcinho, como é que tudo começou. Eu sempre gostei dessa área da saúde, né? E, para quem não sabe, primeiramente eu tentei odontologia, odonto. Caí na físio, né? Me interessei pela físio. Cheguei a prestar vestibular para o Piauí, porque aqui em São Luís não tinha, nem na estadual, nem na federal. Ainda hoje não tem fisioterapia, né? Então, mas aí eu ingressei numa particular mesmo aqui e assim segui, né? Me graduei. E logo, minha primeira formação, cara, foi uma pós de terapia manual, né? A do Afonso Salgado, não sei se você lembra. Sim, Cesumar, sim. Né? Do Afonso Salgado, pessoal lá de Londrina e tal. Que eles tinham um polo aqui, né? E fiz aí. Foi lá que eu conheci o pessoal da osteopatia. Né? Alguns professores que vinham de lá, né? Eu via assim, né? Sempre um cara curioso, né? Eu via aquela galera com raciocínio assim, né? Porra, o cara que tava ali saindo da faculdade, vindo aquela galera puxando sacando aqueles raciocínios lá da cartola, né? Aí eu ficava assim, encabulado, rapaz, que acha é isso? Que ele tá tirando, pô, fantástico e tal. Aí eu buscava ver, né? Curioso, né? Aí eu fui observar que muitos desses professores eram osteopatas, né? E assim eu me interessei, né? E logo no final da formação, da pós-terapia manual, eu ingressei na osteopatia, né? Na EON. Isso eu já atuava quando ingressei, eu já atuava no interior do Maranhão, que foi o meu primeiro emprego, como eu falei contigo naquele dia, né? Sim. Então, eu não comecei num consultóriozinho assim bonitinho. Eu não comecei no consultório assim bonitinho. Meu primeiro emprego foi no NASF, né, no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, uma cidade de 17 mil habitantes no interior do Maranhão, chamada Cantanhede.
né? E assim eu fiquei por volta de uns 4 anos, né? Peregrinando assim por alguns municípios. E o interessante, cara, é que nesse período que eu fazia terapia manual, né? Eu solicitava, né? Equipamento, essas coisas, tudo, né? Para a prefeitura, para ajudar lá os pacientes. E eu nunca recebia, né, esse suporte técnico, né? Para prestar um bom atendimento ali perto do que eu tinha ali, né? Do que eu aprendi ali na faculdade e tal. Mas como eu estava na formação de terapia manual e já tinha ingressado, estava começando a ingressar na osteopatia, como eu não tinha instrumento, nessa parte de instrumento, o que sobrava era isso aqui, ó. Então, irmão, eu digo assim que Deus foi muito maravilhoso comigo, assim, de saber ali, não, meu filho, não vou vai passar por isso aqui para tu aprender algumas coisinhas. Então, eu utilizei a escassez de recursos, né, para treinar muito meu hands-on, né? Então, era bom. Então, fui pegando esse feeling, essa sensibilidade. Então, como era uma questão pública, né? Então, a demanda era grande, então tinha muita gente para praticar durante o meu dia. E colocando aquilo em prática. Então, foi uma grande escola para mim, né? Até que saí, né? Já em 2015, né? Eu saí, em 2015 eu saí das prefeituras e iniciei meu primeiro consultório, que também foi no interior, não foi aqui na cidade, na capital, né? E fui lá, ralei pra caramba, até pegar um pouquinho de nome e resolvi, né, meter a cara aqui de novo em São Luís. Sim. Já por volta de 2016 para 2017, esse consultório que a gente abriu aqui em 2017, e graças a Deus as coisas vem dando certo aí, né, irmão? Com muito trabalho, muito estudo. E eu passei por uma situação difícil assim, irmão, porque nesse ano de 2015 que eu te falei, eu me vi numa situação que eu fui demitido, né? Então eu me vi ali numa situação ali onde fiquei com as mãos abanando, né? Eu, caramba, depois de 4 anos, onde é que eu tô? Depois de 4 anos, olha a merda que aconteceu comigo. Estou dependendo dos outros, entendeu? Minha mão, durante todos esses 4 anos, meu destino estava na mão de outrem, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça e eu coloquei, cara, como meta pra mim que jamais, né, se dependesse das minhas forças, eu jamais queria voltar para aquela situação, entendeu? De novo, do meu destino, né, do meu percorrer, né, está na mão de terceiros. E eu só tinha o único caminho, irmão, que a gente sabe que a gente é de família humilde, né, trabalhar e estudar, entendeu? Então eu botei naquela, eu vou aprender o que precisar aprender para me ser o melhor desse meu estado aqui. Isso aí. Entendeu? E assim foi, irmão. Então, isso foi um negócio que me moveu muito, entendeu? Na época. E o que me move até hoje, na verdade. Porque só de lembrar, na mínima possibilidade de voltar para uma situação daquela ali, quando bate o cansaço em casa, quando eu chego aqui quando estou querendo ver um paper, alguma coisa do tipo, ler alguma coisinha, bate uma preguiça, opa! Aí minha cabeça já vai lá naquele período lá e opa, não. Já busca motivação, né? Mas foi uma história bem complexa, irmão, que lá na época, pouca grana, né? E tu sabe que os cursos de osteopatia fora, né? Então eu ganhava pouco no interior, então para manter um curso em São Paulo era complicado. Então eu economizava tudo da forma possível, dormia na marca do consultório, né? Minha mãe ligava aqui de São Luís para saber como é que tá. Tá tudo lindo, mãe. Tá tudo maravilhoso. Tá tudo... Sim. Mentia que só pra minha mãe. Tava passando um maior perrengue lá. Mas, graças a Deus, aí as coisas foram seguindo aí. E, graças a Deus, estou aqui hoje. Posso falar, né, que sou uma das referências aqui na minha cidade. Eu acho que não tem que ir com teste. Quem estiver aqui na minha cidade sabe disso. Com certeza. E estou muito feliz, irmão. E o papel hoje é de ajudar o maior número de pessoas possíveis, e assim como meu irmão, como você, meu amigo, é de ajudar outros profissionais também, né, a galgar esse caminho, né, que não é simples, não é fácil, mas como a gente já teve esse percorrer, né, a gente tem a capacidade de ajudar muitas pessoas encurtando, né, e mostrando assim um caminho menos dolorido, digamos assim. Dolorido. Porque você imagina, Marcinho, às vezes tem muito profissional que olha pra gente assim e fala, mas
para ele foi fácil, não sei o quê, e não vê o bastidor, né? Fica comparando o bastidor deles com o nosso palco e cada um tem uma trajetória, né? Então, você imaginar que aquele fisioterapeuta que você tá lá julgando, sem conhecer, o cara foi atender um paciente domiciliar só com dinheiro de ida de transporte, esperando receber R$ 80 na casa, e o paciente, poxa, só posso pagar com cheque, e você voltar andando 16 quilômetros para casa porque não tem dinheiro para transporte. Então, assim, situações que a gente passa, como a que você relatou, você falou isso até no podcast com o grande Hudson aí, é que fazem a gente dar o gás, né, para a gente continuar, e a gente não baixa a cabeça para qualquer situação adversa que vem da própria área da fisioterapia, às vezes do próprio colega, às vezes de colegas de outras profissões, e a gente se blinda porque a gente sabe o que a gente passou, né? E pontuando também o que você falou, Marcinho, chega um momento que a gente começa a atender, começa a ganhar capacitação, começa a se especializar, como você citou, que cada vez casos complexos vão chegando para a gente e a gente vai reconhecendo nossas limitações e o como a gente tem que trabalhar com outros profissionais. Mas, mais ainda, sua agenda vai enchendo e você vê que se você acoplar todo mundo, você não vive. Então, às vezes o paciente chega para a gente dizendo: mas eu fiz fisioterapia baseado nisso, nisso e naquilo, e a gente sabe que não era um tratamento científico. E aí desperta na gente essa necessidade de, eu posso ajudar essa pessoa, mas eu não tenho mais horário para ajudar ela. O que é que eu faço? Vamos pegar os meninos aqui, acompanhar o atendimento, o menino vai ganhar experiência comigo e vai ter um horário que eu não vou ter disponível, mas o menino vai estar lá. Então, esse é o ponto que eu acho que o Marcinho falou de ajudar outros profissionais, porque a gente não pode abraçar o mundo. Não tem como. Não tem como. É isso. Você resumiu tudo aí que eu queria, Marcinho, dessa pergunta. Isso até é interessante, irmão. Aproveito já essa tua deixa aí, até porque isso é uma questão de... A gente sabe que dentro da nossa profissão, às vezes tem umas briguinhas de ego, né? Assim, né? Só quem tem direito a falar sobre um determinado assunto é aquele cara que publica, que faz aquele assim específico, tal. Mas, cara, como eu costumo dizer, quanto mais pessoas, como você pontuou, irmão, difundidas, né, puderem estar compartilhando de um bom conteúdo, de um bom conhecimento, podendo ajudar essas pessoas em sua volta, melhor, por mais pessoas a gente vai atingir, como tu me falou. Um cara desse que está centrado lá em São Paulo, ele não tem como atingir todo mundo, pô. Não tem como atingir todo mundo, não tem como abraçar todo mundo. Então fica às vezes umas briguinhas assim de ego, assim. Só eu aqui que sou aqui da metrópole, eu que sou o PhD, eu que fiz esse paper aqui que fala desse assunto, então eu que tenho o direito de falar, entendeu? Então, mas esquece muitas das vezes que, como a gente vai falar de evidência, esquece muitas das vezes que o papel da ciência justamente o ato de publicar. E publicar no dicionário está lá, tornar público. Tornar público para as pessoas. E a metodologia estuda isso aí, para permitir a reprodução, né, daquilo que foi feito, né, no ensaio. E é o princípio da maioria das graduações, né? Ensino, pesquisa e extensão. O que é extensão? É curso? Não. Extensão é transformar aquele conhecimento acadêmico em algo que possa ser difundido em uma linguagem mais tranquila para pessoas que não têm letramento científico, né? Então, a extensão que todas as faculdades botam lá, missão, visão, valores, é fazer com que o profissional faça isso que a gente tenta fazer, né? Tornar público o que já foi dito. Exatamente. E às vezes, esses pacientes que vão para as grandes metrópoles, atrás dos profissionais bam, 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 acha que, por exemplo, o cara é fisioterapeuta, pesquisador, obrigatoriamente o tratamento é baseado em ciência. O cara é médico, obrigatoriamente o cara é cientista. Às vezes o cara não sabe nem interpretar um artigo científico. Às vezes o cara está lendo só o abstract e tirando as conclusões dele baseado no que ele acha, no que confirma a crença dele. Exatamente. Aí, eu acho que esse é o pecado da maioria das profissões, né? Ler resumo de artigo e tirar as conclusões
muito precipitadas. Mas enfim, Marcinho, vamos para a próxima. Vamos, arrocha aí, tem muito o que falar ainda. Marcinho, quando você começou a trabalhar, como é que você fez a transição para os pacientes particulares 1 a 1? Porque eu não sei se eu te falei já, acho que em BH, não sei se a gente conversou sobre isso, mas eu atendi plano de saúde em uma clínica aqui no subúrbio ferroviário aqui de Salvador. E, assim, eu particularmente não tive dificuldade de fazer essa transição, porque eu fui restrito do meu atendimento depois de voltar de uma formação internacional e entregar uma técnica de terapia manual, e o gestor da clínica falou que eu não podia fazer aquilo lá. Não podia fazer aquilo porque o físio da tarde não sabia fazer aquilo. Olha só. Aí eu falei, olha só, que tal toda sexta-feira a gente vir aqui e eu mostrar como é essa técnica que eu aprendi e os colegas mostrarem as técnicas que ele faz e todo mundo aprende junto e todo mundo aplica o que o paciente de fato precisa. Não, vamos ver, vamos ver. Rapaz, passou 2, 3 meses, o cara não se moveu para fazer essas sessões clínicas e aí eu pedi desligamento. Quando eu saí de lá, graças a Deus, 6 pacientes me procuraram para fazer o tratamento particular, fora do plano de saúde. Então, os 6 pacientes já me pagavam 3 vezes mais do que o salário que eu recebia lá, atendendo 150 na manhã, 250 numa tarde. Caramba. Então, eu particularmente não tive essa dificuldade, graças a Deus. Graças a Mas Deus. como é que você fez essa transição para chegar nesse nível, né, de estar em um consultório, pessoas procurando você, pessoas até que de outra cidade indo e procurando você? Como é que foi isso para você, Marcinho? Irmão, o meu, assim, eu confesso que desde o início, né, eu na verdade não cheguei a fazer essa transição, porque quando eu me desliguei, como eu falei, né, da prefeitura e iniciei meu primeiro consultório, ou seja, meu primeiro negócio próprio, no interior ainda, mesmo com um valor ainda pequeno, longe do que é hoje, mas eu já comecei cobrando por particular. Ou seja, eu nunca comecei trabalhando por plano, para falar a verdade. Plano convênio, né? Mesmo ainda até hoje, eu recebi as mensagens, né? Perguntando se aceita e tal, mas nunca... Então, não cheguei a fazer essa transição, entendeu, irmãos? Desde o começo mesmo, quando eu abri o consultório, já estipulei, por menor que fosse, né, na época, eu acho que o primeiro valor que eu cobrei, acho que era R$80, 70, R$80, uma coisa assim. Né? E eu comecei assim, entendeu? Nos pinguinhos mesmo, entendeu? Entendi. Foi assim. Então, eu acabei não precisando fazer essa transição, como meu amigo falou. Mas é importante. E assim, vários, assim, vendo alguns casos, assim como o seu, eu desconheço alguma pessoa que se arrependeu de fazer essa transição. Acho que o que limita muitas vezes a pessoa muito é o medo. Né? Marcinho, em 2015, em 2016, eu atendi um gestor de uma operadora de saúde aqui e ele insistiu que eu teria que atender o plano e que ele ia fazer uma proposta muito boa. E ele mandou uma proposta de R$31 por atendimento. Mas que o volume que eu atendia, que na época eram 15 pacientes por semana, o volume ia quadruplicar. E eu falei, pô, vai quadruplicar, mas eu não vou conseguir entregar qualidade, eu não vou ter horário, eu não vou ter qualidade de vida. Eu vou te fazer uma contraproposta. E a contraproposta foi de R$90. Perceba, R$90 é um valor que é pago atualmente para médicos, através de plano de saúde. 90 a R$130 a depender do plano. Sim, se for fazer procedimento, aí vai onerando, ficando mais... o valor vai aumentando, né? Então, às vezes quando a pessoa pergunta pra gente, por que você não atende plano de saúde? É porque a tabela que repassa os valores pra gente é de 1992. A gente está em 2022, né? Sem reajuste desde lá. 2 décadas, 3 décadas.
Então, tem plano de saúde que paga R$ 6 por um atendimento. Então, a gente entende, né, a dificuldade que o paciente tem para ter um plano de saúde, pagar. A gente faz a nota fiscal, dá relatório para o plano, para o paciente conseguir reembolso. Aí o plano fala assim: olha, nós já temos um fisioterapeuta perto da sua localização. Você quis pagar particular nesse, a gente não vai te reembolsar, porque a gente tinha um profissional e você não foi. E a gente sabe que não é a mesma qualidade, né, na maioria dos casos. Então, essa é uma dificuldade muito grande que os pacientes trazem para buscar esse serviço. Mas, como você falou, assim como um profissional, eu também não conheço um profissional que tenha feito essa transição e se arrependido, o paciente que faz, que paga por um serviço especializado, uma hora um a um ali com você, resolvendo, pensando, entendendo o problema dele, direcionando o tratamento dele, o paciente sente a diferença. Com certeza, irmão. É muito difícil se arrepender se o tratamento for baseado em ciência. Se a comunicação for clara, né? Perfeito. Perfeito, perfeito. E eu te digo que, mesmo com o valor que a gente cobra atualmente, continua sendo as pessoas que já conhecem o benefício, hoje eu atinjo toda a classe, assim, praticamente, assim, embora, logicamente, seja um valor simbólico, a gente tem a teoria de que só vai atingir, né, a alta classe, mas muitas pessoas que dão o valor e priorizam a sua saúde, mesmo não sendo dessas altas classes, mas elas vêm lá com o dinheirinho certinho, mas em busca do benefício. Entendeu? Então eu acabo recebendo pessoas do interior, né, de vários cantos aqui da cidade, e trato todos com o mesmo empenho, irmão, sem qualquer tipo de distinção, né? Exato. É o que eu estava falando isso numa live semana passada, né? Que eu tive 2 pacientes que me marcaram muito, que um deles mora em um bairro aqui que é pouco favorecido aqui em Salvador, e ele chegou para mim: ó, eu não tenho grana para pagar esse tratamento não, mas eu vendi meu celular e eu vou fazer o tratamento com você porque você vai resolver meu problema. Minha mão começou a tremer e chacoalhar, eu rezando para que fosse resolvível, né? Pressão, hein? Pressão, hein? Ele fez um plano de 8 sessões, na sexta ele estava 0 bala e a gente deu graças a Deus e chorou na consulta, enfim, foi um negócio que me marcou muito. E um outro paciente que também mora em um bairro pouco favorecido aqui, mas que primeira sessão veio com a mãe, segunda veio com o tio, terceira veio com o irmão. Quando chegou no final do tratamento, ele falou que cada familiar dele deu R$ 50 para ele juntar, para ele fazer o tratamento comigo. Então, às vezes, a pessoa coloca tanto o tratamento, seja fisioterapêutico ou não, como prioridade, que eles se planejam e se organizam para isso. Assim como você se planejou para fazer todos os aperfeiçoamentos que você tem e ter esse desenvolvimento, né? Então, tudo parte de uma comunicação clara para fazer com que a pessoa te enxergue como autoridade e que a pessoa valorize o serviço que você tem. Então, se você não tem essa comunicação, é muito difícil uma coisa dessa acontecer, né? Perfeito, perfeito, irmão. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá, Marcinho, vamos lá. Vamos para a próxima, hein? Marcinho, a gente sabe que quando a gente sai da faculdade, a gente fica super generalista, né? A gente sai com um pouco de conhecimento de UTI, um pouco de ortopedia, um pouco de terapia manual. E aí, tendo em vista todas essas formações que você passou, o que foi que fez você focar em dor e coluna? Quando foi que você falou assim: cara, seu problema é ombro? Seu problema é dor de cabeça? Manda para Hudson. Seu problema é ombro? Manda para não sei quem. Venha para cá com coluna e dor para mim, que eu vou tratar só isso. Por que você fez essa escolha? O que é que te levou a escolher isso? Irmão, eu acho que foi desde da formação, acho que de terapia manual, eu já tinha isso em mente, né? E acho que também foi algo que, naturalmente, no decorrer dos atendimentos, foi uma demanda que eu fui observando que era muito mais
bem maior, né, comparada às outras que se chegava até mim. Então, eu vi a necessidade, logicamente, pô, se eu estou recebendo de tantos pacientes, mais de 50% são desse nicho, foi merecendo mais um pouquinho da minha atenção, né? E algo que eu acabei fazendo, né, quando eu já comecei a colocar isso na mente, foi como você falou há pouco da comunicação, irmão. Então, visto em conta que eu queria estar focando nisso e buscando, logicamente, as formações nisso, eu também comecei a ajustar minha linguagem, minha comunicação, para que a procura fosse cada vez maior nesse nicho, entendeu? Então, a gente bate, como tu vê, então a gente bate, como a gente bate muito nessa tecla, por exemplo, nos posts e assim por diante, né? A gente compartilha muito conteúdo, resultado com o paciente desse nicho, né? Então, na cabecinha das pessoas ali, fica aquela coisinha de que quando pintar alguma coisa relacionada a dor lombar, ele já vai lembrar ali. Pô, vai lembrar do Caio, vai lembrar do Marcinho, entendeu? Então, acho muito dessa linguagem que a gente está todo tempo ali martelando ali na mente da galera, entendeu? Mas acho que o que acabou fazendo nichar foi, primeiramente, o interesse durante a formação, né? E a demanda, né? Que foi numericamente maior do que os outros tipos de casos, né? Que foram aparecendo. Entendi. Que acabou nichando. E E as tudo evidências isso também ajudam, né? As evidências também ajudam bastante, né? A gente é um público, né, que é muito grande, né? Por exemplo, pacientes com lombar é uma demanda imensa, né? Então, a gente também tem que ser sábio, né? E escolher um nicho que teoricamente não vai faltar pra gente, né? Exatamente. Então, Às vezes, quando um profissional pergunta, né, qual área vai escolher, eu falo, rapaz, você está perguntando para um cara que trabalha nessa área. Eu sou completamente suspeito. Tudo que o Marcinho falou aí bate com todos os estudos de prevalência de dor lombar, de dor cervical, de dor crônica. Né? Estudos americanos que mostram 638 bilhões ano gastos com isso, mais do que câncer e doenças cardiovasculares juntos. o custo é altíssimo, cara. O custo é altíssimo. Olha só. Então, é uma população que só está recebendo tecnologia e continua com incapacidade. Então, por ter alguma coisa errada e pelo gasto ser tão absurdo nessa área, é uma demanda que é muito difícil faltar. Só vai faltar se você não estiver sendo visto, não estiver se comunicando bem, não estiver se aperfeiçoando. Então, essa é a principal razão de eu ter escolhido também focar nisso. Perfeito. Quem quiser entrar na área, não fique com medo do negócio de você já tem, que não fique com esse negócio de que meu irmão quiser. Um beijo nessa careca! Rapaz, você falou tudo aí agora, Marcinho. Porque não estava nem no roteiro isso aí, mas às vezes o cara pensa, pô, já tem Marcinho ali, já tem Caio ali em Salvador. Rapaz, tem paciente para todo mundo nessa área. São muitos pacientes com incapacidade relacionada a dor de coluna, dor lombar, cervical, dor crônica. É muita gente que precisa dessa atenção. Então não tem isso de concorrência. Até porque, Marcinho, se um cara for lá falar, eu fui Marcinho, eu fui Caio. Os dois foram bons, mas a pegada é sempre diferente. Não existe concorrência. Ou o cara é melhor que você, ou o cara é pior que você. O cara nunca vai ser igual a você. A forma como você fala, a forma como que você toca, a forma como que você prescreve o exercício, pode gerar uma empatia no paciente que ele venha aderir muito mais ao seu tratamento do que ao meu. E vice-versa. Então, não existe isso de concorrência. Perfeito. Às vezes acontece, como tu mesmo falou, né, desses componentes contextuais, né, da própria empatia que o cara tem, que já a gente sabe que em termos de evidência já modula também, né? Sim, com certeza. Independente do que o cara vai fazer ali, com as estratégias terapêuticas manuais, exercícios, mas só o fato do cara ali já
já tem uma interação boa, uma comunicação boa com o paciente, o rapport e assim por diante, pô, ele já abriu ali a terapêutica, já abriu a modulação pro que vem adiante, entendeu? Já ganhou o paciente, já e foi embora. E às vezes é um detalhezinho, às vezes é um detalhezinho ali, né, que faz ali toda a diferença. Buscou o paciente na recepção, levou para a sala. Não tem a barreira da mesa, sentou na maca do lado do paciente. Me conte sua história, do início com riqueza de detalhes. Sentou no sofá, deixou o paciente à vontade, ofereceu um cafezinho. Como é que tá a sua vida? Pronto, o cara já abriu modulação descendente ali e já tem um ponto a mais para você. Então a gente sim, tem que pensar um pouquinho nisso também. Agora, Marcinho, focando um pouco mais na clínica agora. Bora. Qual que você acha que são? Quais você acha que são as principais dificuldades dos pacientes que chegam para você em relação à experiência deles com serviços anteriores? Quais são os relatos mais comuns que esses pacientes falam para você sobre os serviços que ele passou antes de chegar no seu tratamento? Como é que você enxerga isso, Marcinho? A maior dificuldade deles, cara, assim, o que eu observo, irmão, que com certeza não só atrapalha o paciente, mas como atrapalha a gente também, a nossa terapêutica, são as crenças, né, que são ali, né, enraizadas, né, cara, ali no paciente. Mesmo de forma... Mesmo quando o paciente teve uma resposta, entre aspas, positiva, né, com uma determinada terapêutica, que muitas das vezes não é nem algo sustentado pelas evidências, mas teve efeito ali por vários outros mecanismos que a gente sabe, mas o paciente acaba seguindo com aquela sequela, né, de que e chega aqui às vezes com uma dificuldade de se desprender. Vou tentar contextualizar aqui para ficar mais fácil. Atendi um amigo meu travado agora, sábado, né? Logo depois do meu aniversário, acordei já, tinha ido para a festa e tal. Amanhã cedo um amigo meu me liga travado, que eu, poxa, vou ter que ir para o consultório. Lá vai eu. Aí chegou travadão. Eu vi que se tratava ali de uma questão mesmo de um componente nociceptivo relacionado ali à atenção, né, relacionado a um comportamento protetivo, né? Aí eu fui buscar entender um pouquinho, né, do que já tinha se passado, né? Ele já tinha ido no profissional, já tinham dito que ia precisar tirar um líquido de uma gordura, não sei da onde, da sacroiliaca, né? Ele estava com um problema lá. Aí, depois disso, ele tinha ido numa outra profissional da área da gente, que a gente tinha colocado uns copinhos e tinha puxado esse ponto. E depois que ele sentiu puxando esse ponto, ele sentiu uma melhora. Então, ele já veio com a cabeça para mim na expectativa de que ele só iria melhorar se eu mexesse exatamente nesse ponto, entendeu? Visto em conta que o problema dele não tinha nada a ver com aquilo ali, né? Mas como ele já veio com esse pensamento, né? E achando que aquela terapêutica, logicamente por ter modulado ali, ele achou que aquilo seria o que iria salvar ele novamente. Então ele já veio com aquela crença enraizada, muito focada ali uma possível alteração ali, né, tecidual ali na região, que por sinal muitas das vezes foi o que deve ter contribuído para que ele entrasse naquele comportamento ali protetivo, né, de forma inconsciente. E durante uma determinada situação que levou a sensibilizar a região. E, cara, isso acaba atrapalhando muita gente, né? Porque tem que desconstruir, né? Tem que, muitas vezes, não só falar, mas, como a gente sabe, violar a expectativa, né? Porque às vezes tu fala, mas não adianta. Bota pra ação, bora violar essa porra aqui logo. Mostrar pra ele por A mais B que não é bem assim, entendeu? Tá vendo aí, ó? Tá vendo, ó? Tu tá fazendo esse exercício aqui, ó. Se tu tivesse alguma lesão, tava fazendo isso? Tava fazendo esse movimento aqui? Se tu tivesse algum um trambolho aí onde tu tá apontando aí... Um pedaço do disco solto. Então a gente tem que quebrar, né,
violar a expectativa, né, do paciente ali, das estratégias, porque às vezes só falar. Então, irmão, uma das coisas que atrapalha muito, que eu acho que atrapalha bastante, são essas questões da crença, né, do paciente. Eu peguei, por exemplo, uma situação até delicada, espero que ele não veja essa live aqui. Que foi um professor meu, então, pô, imagina, o cara foi meu professor, então ele chegou aqui travadão, né, o componente também, dor inespecífica, mas com aquela crença de que quando ele sentiu, foi baixar, tava no vaso e tal, foi se abaixar para pegar no pé, sentiu um treco como se as vértebras do disco tivesse saltado, foi a expressão dele para mim, né? Sim. E logo depois ele viu que travou, né? Então aí já foi para a questão de ressonância, aí já tinha tido episódios anteriores, então, ou seja, foi aquele cara que ficou bitolado ali, a questão, né, muito a questão estrutural ali da hérnia, né, de disco. Então, isso contribuiu muito para que ele ficasse nesse estado, que ele acabou adotando, que a gente sabe, né, Caio, uma condição de extensão ativa. Uma extensão ativa ali que manteve ali o comportamento ali, né, a tensão muscular excessiva, né, durante aquele comportamento ali protetivo e mantendo ali o gatilho nociceptivo, né. E aí eu, poxa, velho, aí eu fiquei numa situação assim, tipo assim, pô, ele, Márcio, eu tô com dor, minha dor é decorrente disso, do sacro, coisa, tudo, eu senti minha hérnia assim, poxa, meu professor, como é que eu vou falar pra ele que... Rapidinho, Marcinho. O quão você acha que o fato dele ser fisioterapeuta estava atrapalhando o processo? Exato. Isso que eu ia te dizer agora. Eu, poxa, cara, meu professor, como é que eu vou dizer que o que ele tá pensando tá errado? Eu falo sempre que os meus piores pacientes são médicos e fisioterapeutas. Em sua maioria. Não por ser ruim ou não, mas porque eles já vêm com aprendizado de longa data sobre coisas que, às vezes, a ciência já derrubou bastante. E aí eu quero que você comente também 3 coisas, Marcinho. A questão de dobrar a coluna, fazer o disco sair do lugar, bater no nervo, inflamar o ciático. A questão de mulher no cabeleireiro, ficar com a cabeça assim, tomando massagem lá para posição várias horas lá fazendo massagem. E a questão do celular, que muita gente acha que usar o celular é fator, relação linear. Ah, eu estou usando o celular demais, vou usar o celular assim, porque senão o bicho vai pegar. Comenta um pouquinho, Marcinho, sobre essas 3 coisas que eu citei também. Rapaz, a flexão aí é um negócio que a gente pega constante, né, irmão? Esse medo de dobrar a coluna, porque eu acredito que dentro do paciente que sente, experiencia dor na coluna, é incrível como a grande maioria já tem essa crença de que dobrar a coluna é algo totalmente aversivo e que possa, né, levar a algum tipo de dano. Não sabendo muitas das vezes que a terapêutica durante a flexão é que a gente acaba ajudando muito desses pacientes. Expor nesse mesmo sentido, né? Sim. Mas esse é digamos assim, um comportamento clássico, né, de muitos pacientes, principalmente os pacientes agudos, né, pacientes agudos, assim, os clássicos, pacientes de travado, a flexão bastante limitada e muito relacionado a essa crença que o meu amigo falou, relacionado à questão da projeção, né, fico limitado, né, a questão daquele raciocínio que não é só o paciente, né? O próprio fisioterapeuta ainda tem, né? Naquele raciocínio ainda muito do biomecânico do disco durante o movimento, né? Da coluna, né? Mas a gente sabe que o fato do paciente experienciar dor durante o movimento, né? Não quer dizer que o movimento que está levando a dor, né? Normalmente eles fazem essa associação de causa e efeito, dor e movimento, não sabendo que ambos podem ser produto dos mesmos drives, né? Dos mesmos fatores, né? Digamos assim, são outputs, né? Que partem dos mesmos problemas, digamos assim, né? Dos mesmos inputs.
E não é, Marcinho, não é que esteja errado quem pense assim em relação à biomecânica, não. É só que o perfil de paciente é diferente. Sim, Não é um, sim. não é um perfil que biomecanicamente vai ser ajudado. Não é aquele cara atleta que quer melhorar a performance, diminuir gasto energético, reduzir risco de lesão. É um cara com dor, geralmente primária inespecífica, crônica, recorrente, com várias experiências prévias, sem lesão associada, geralmente nociplástico, né? Para quem é da área aí, a gente fala um pouquinho mais técnico, que se continuar perpetuando biomecânica, 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 a gente vai continuar com aquela história de o cara saiu da faculdade, ele sabe atender ortopedia. Não é assim. A ortopedia é um mundo absurdo e a ciência evoluiu na ortopedia também. Então a gente tem Sim. que fazer com que os profissionais enxerguem isso. Para não Perfeito, ter irmão. essa dificuldade da pergunta. Que é a E o que minha acontece? dificuldade. Eu lembrei aqui de um ponto aqui relacionado à flexão, outro ponto também, que é o que leva, né, essa flexão ser muito, digamos assim, é, é, comprometida nesses pacientes. Porque o que acontece? A grande maioria dos indivíduos tem um episódio de dor exatamente efetuando alguma atividade que exige a flexão. A grande maioria. Eu travei quando fui me abaixar para pegar minha filha. Eu travei quando eu fui me abaixar no banheiro para pegar alguma coisa. Então, o relato da grande maioria dos pacientes foi durante esse episódio, né, de flexionar. E como meu amigo falou, logicamente a gente não vai ignorar a questão biomecânica, só que a gente também lembra que o corpo da gente ele utiliza de vários recursos para se antecipar a situações que possam ser comprometedoras para a sua integridade. E assim ele usa a questão associativa, né? Para gerar uma aprendizagem para futuramente saber se comportar perante aquelas situações ali que ele entenda como aversiva. Então, uma vez que o paciente faz, por exemplo, tem um episódio de dor durante um movimento de flexão, pode ser, né, que aquele movimento de flexão que teoricamente uma coisa nula, né? Um movimento de flexão é um movimento fisiológico, não é algo que teoricamente teria que ser entendido como aversivo, né? Mas como ele foi pareado com a dor, né? Ele passa a ser entendido, né, como algo associativo e aquilo pode gerar um aprendizado que se mantém. Aí, Interessante. Marcinho, rapidinho, só perdão de interromper, mas ó, o bright spot antecipado para o paciente quebrar tudo e começar a melhorar. Paciente, quantas vezes na sua vida você carregou sua filha desse mesmo jeito e não travou a coluna? Porra, Por quebrou o que que galho. você, por que você só está memorizando esse episódio? O que estava acontecendo em sua vida naquele momento? Perfeito, perfeito, cara. Continue, Marcelo. Perfeito. Aí tu desmonta o cara nessa hora bem aí. Desmonta, rei. O paciente começa a rir na sua frente, velho. Então é Porque um ele negócio sempre fez flexão durante a vida toda. Chegou naquele episódio ali, a flexão virou um vilão, né? Como tu falaste. Então tem esse componente que a gente estuda um pouquinho de dor, né, cara? A gente sabe que cria essa memória. Interessante que não precisa ser muitas repetições, muitas situações para que esse aprendizagem comece a se concretizar, né? Basta poucas experiências para que essa associação já comece a operar, né? se E assim forem permanecer aversivas para o situações suficiente. crônicas que enquanto não quebrar esse padrão aí, não criar essa memória e reverter essa questão associativa, fica difícil. Vai embora, né? A situação vai embora. Né? Que a gente Com vê os certeza. pacientes crônicos e complicado. A gente vê alguns pacientes chegam em umas situações bastante complicadas. Então, Marcinho, essa trocada de ideia aqui já respondeu a próxima pergunta, que era o que a gente achava que o fisioterapeuta atualmente mais pecava no tratamento da dor. Acho que já respondeu, né? O mais pecável no tratamento. O que você acha? Você acha que já está respondido com essa conversa aqui que a Já gente está teve? subentendido já, né? Já está subentendido. Mas se você quiser pontuar assim, para a galera mais
Não, eu acho que a mensagem foi bem direta aí, o que é que a gente vê de acordo com as evidências. Mas quando a gente fala de dor, Marcinho, qual a principal dica que você daria para profissionais e para pacientes? Né? Principal dica nas duas linguagens aí, a técnica e a mais simples, para que o seguidor aí da gente entenda. Qual seria a Cara, dica que você pô, daria? que pergunta, né, cara? Para entender, cara, assim, vamos pro básico, né, pro simples, né? Como eu costumo organizar minha cabeça, né, até para na hora de quando o paciente chega, a partir do momento que a gente entende, né, que dor, né, primeiramente a gente tem que entender o que é dor, né? A partir do momento que a gente entende que dor é uma percepção, né, do cérebro perante uma ameaça plausível, ou seja, aquilo que ele entende como uma ameaça plausível, porque dor, não é, como a gente sabe, não é sinônimo de lesão. Dor é sinônimo de percepção de ameaça plausível. Ponto. Né? Se a gente parte desse entendimento, a primeira coisa que é interessante, tanto o paciente como o clínico se questionar, é o que é que o cérebro deste indivíduo, ou o que é que meu cérebro, eu como paciente, pode estar interpretando como ameaça nesse momento que eu estou vivendo, nos mais amplos aspectos da minha vida. Sim. Acho que já seria uma pergunta que já iria nortear tanto o raciocínio para o clínico, como para o paciente também começar a se conhecer um pouquinho. Com certeza. Se aplica demais, tanto para pacientes quanto para profissionais, porque a gente sai da faculdade, faz as formações e às vezes a gente fecha os olhos para o que está acontecendo ao redor e veste a camisa de uma formação e esquece do seu próprio nome. Então, não é nem para polemizar nada não, mas a gente saiu da osteopatia e a gente usa a osteopatia até hoje. Mas tem muita coisa que a gente não usa. E o fato da gente abrir o leque e falar geram demissões de escolas, só para você ter ideia. Pior que é mesmo, cara. Então, isso é um problema que a gente tem que superar. Né? O que o Marcinho falou aí faz com que você dê um passo atrás para se auto-investigar, você paciente. E você, fisioterapeuta, você dá um passo atrás para ver o que eu não estou enxergando aqui no caso desse paciente. O que eu não estou conseguindo comunicar para que ele seja capaz de se abrir e falar sobre. E se essa demanda não for minha, for de um psicólogo, por que eu ainda estou continuando com o atendimento desse paciente? Né? Então essa dica aí foi valiosa demais, Marcinho. Porque ó, como eu te coloquei há pouco, cara, quando a gente busca por uma questão de percepção de ameaça, a gente está levando em consideração tanto o bio, porque a gente investiga a parte biológica, a periférica toda, a gente vai ver se tem algum input relevante, né, um input periférico relevante, mas a gente também abre, quando a gente faz esse questionamento, a gente abre e leva para outras esferas que normalmente são ignoradas, né? Que constitui a esfera psicossocial, que aí a gente já abre o campo para outros leques, para outras situações de ameaça que não necessariamente estão relacionadas a um input de um tecido que vem da periferia, né? Mas que vem de outros inputs, né? Relacionados ao seu relacionamento com o seu cônjuge, né? A situação que vive no trabalho e assim por diante, né? Então, não é que a gente está cuspindo no prato que a gente comeu. Não. Esse prato mudou nossa vida, rei. Você viu a história do Marcinho aí? Marcinho saiu do interior, foi para a capital, tá vencendo na capital, vai vencer cada vez mais, eu tenho certeza disso. Mas a gente está se adequando à modernidade. A gente está se adequando ao que a ciência tem mostrado. E às vezes isso bate de frente com o que o paciente e o fisioterapeuta acreditam. E aí a gente fica meio que, pô, tô tentando te ajudar. Se você não quer se ajudar, tá tudo bem. Isso que tu tocou, cara, eu acho que para mim, é uma característica comum dos profissionais que realmente vão se destacar, né? Ter essa alta capacidade de
de, de, Adaptação. de adaptação. Desaprender e aprender, desaprender de novo, desaprender e tal. Ter essa capacidade de estar tendo essa sensibilidade de se desligar de certas coisas que não estão sendo mais úteis, pegar informações novas, suplementar e assim por diante, e seguir nesse infinito, digamos assim, nessa infinita reciclagem. Né? Acho que esse é o caminho. Não é que a gente... nossa mente é isso aqui, ó. Tem uma hora que isso aqui enche. Você entra em burnout, amigo. Quando chega um conhecimento novo, você tem que selecionar aqui qual vai ser os 150 ml que você vai jogar fora para aquele conhecimento novo entrar. Não é que a gente ignore o drive nociceptivo, biomecânico, psicológico. A gente não ignora. A gente só dá um passo atrás para ver um pouquinho mais de fora. Entende? O big picture. Então, não tem briga, não tem aquilo é errado, aquilo é certo. Tem só o que a ciência está mostrando. E a imensa capacidade que o grande Léo Costa fala, né, Marcinho? Que a ciência se autocorrige, velho. A gente tá falando aqui agora sobre um bocado de coisa. Mas no mês que vem, quando chegar o newsletter da B&J no nosso e-mail, isso aqui pode ser lixo, rei. Verdade. Então a gente tem que se adaptar o tempo todo. Isso é o que eu tento passar, o que você tenta passar, o Hudson aí, pessoal, alguns que estão na live aí, entendem isso, mas tem gente que ainda fica com aquela cabecinha. Não, mas graças a Deus, assim, de tanta persistência assim, da gente, eu acho que muitos colegas, né, graças a Deus, já se abriram mais, né, assim, para algumas mudanças, e eu fico feliz, assim, né, de ver. Espero que vários outros, assim como a gente está colocando, a gente não está condenando aqui formação nenhuma, o que a gente está colocando é que, dentre certas formações, tem coisas que vão ser úteis, outras não, e a gente tem que ter esse bom senso de utilizar aquilo que é relevante, né, e complementar essas lacunas justamente com outras formações, com o conhecimento de outras formações, que é o que a gente faz, né, cara? Então, a gente tem várias formações e a gente utiliza ali, né? Hoje a gente consegue operar ali transitando por várias linhas de raciocínio, né? Mas a gente pega ali aquilo ali, o que é fundamental, o que é essencial, o que é relevante de cada uma ali para constituir, né? E bolar aquele raciocínio da gente, né? É isso que faz a diferença. Marcinho, agora, se você me permite, eu vou fugir um pouquinho do roteiro. Pode fugir, fica à vontade. Pessoal, é o seguinte, isso aqui vai fazer Marcinho revelar o segredo da fisioterapia, tá? O santo grau da fisioterapia. Quem acompanha o Marcinho aí viu que teve um caso que ele postou de um paciente que apresentou uma tortuosidade do tronco, né? O que a gente entende muitas vezes como lateral shift. E muitos fisioterapeutas que abraçam uma determinada formação já vão direto colocar a mão nesse paciente, corrigir esse paciente, rodar esse paciente. E existe, Marcinho, e eu quero que você me conte um pouquinho sobre o caso, um aspecto que não é mecânico, que não tem drive nociceptivo, mas que você consegue ajustar aquela tortuosidade conversando com o paciente, através de vias associativas. Então, quando você postou isso aí, Marcinho, quando você postou esse caso, acho que tem uns 4 meses, eu acho, Marcinho, não é não? Acho por aí, irmão, acho por aí. Tem uns 4 meses. Rapaz, veio uma porrada de aluno meu no direct perguntar o que é que você fez, se eu sabia o que era. Eu falei, rapaz, as magias de Marcinho é só o Marcinho que faz. Eu não sei não, tal. Pergunte a ele lá que ele é super solícito, tal. Não, aqui não tem dessa não, vamos conversar. É agora, quem tiver aqui... Quem viu, viu. Quem não tiver... Quem ouviu, ouviu. Jogue duro aí, Marcinho. Irmão, eu costumo dizer que nem todo paciente chega com lateral shift, né? Como todo paciente, eu gosto de entender muito o contexto, primeiramente, né? O contexto, a narrativa do paciente na situação já me esclarece muita coisa. E muitos pacientes, cara, eu ficava batendo com o lateral shift. Rapaz, dentro daquele raciocínio mecânico que a gente sabe, né?
a gente pô, vinha, tal, trabalhava com ele, fazia correção, melhorava, porra, depois o cara voltava do mesmo jeito e nada. E, pô, tinha pacientes que melhoravam e outros não, né? E o meu negócio, minha cabeça sempre vai nos que não melhoram, né? Porque eu sou um cara muito orgulhoso, né? Sim. Eu gosto de... Lógico, a gente não vai ganhar tudo, né, irmão? A gente tem que ter esse bom senso, Claro. tem que ter essa humildade. Mas, logicamente, que a gente busca ajudar da melhor forma possível, né? Sempre. E eu comecei a me atentar, né? E estudando também, complementando com outras formações, eu vi, né, que alguns comportamentos, né, como o meu amigo falou, relacionados a esses comportamentos de proteção, né, que muitas das vezes não está associado a uma questão estrutural, que ele está daquele jeito por conta de uma questão estrutural, mecânica. Mas o próprio medo, né, referente a uma situação ali que ele, dentro do contexto que ele sentiu a dor, fez com que ele adotasse, né, aquele deslocamento. Né, aquele deslocamento. E para ser mais específico, é muito comum a gente encontrar nesses pacientes, meu irmão, aquilo que a gente chama de disfunção de carga. Disfunção de carga, né? Com a sensibilidade ali unilateral, né? Porque ele teve medo, ele sentiu dor durante uma situação ali, dentro do contexto da narrativa dele, estava correndo sentir dor aqui na região da lombar, desse lado direito, que nem uma paciente minha recente, né, que já está melhorando, posso até compartilhar com vocês depois, já chegou aqui com moleta. E o que é que ela fez? Foi procurar, apavorou, né, porque tinham visto hernia de disco na coluna dela, disseram que a coluna dela estava assim assado, que tinha um nervo pulsando, porque aí depois ela começou a sentir dor irradiada para a perna. Aí pronto. Aí o que é que ela fez? 3 meses, quase 3 meses, repouso. Imagina, quase 3 meses de repouso. Entendeu? Só tomando remédio. Então ela já chegou com esse padrão, né? Muito relacionado ao que medo. Não foi agudo, né? Que não foi exatamente. Que não foi agudo. Entendeu? E que já mais de 3 meses, né? E o que eu percebi que estava muito relacionado a essa questão do medo de colocar a carga. Porque quando ela colocava, já sentia dor. Já sentia dor. E não sabendo ela que, como a gente começou a melhorar ela aqui, como a gente fez aqui no caso, a gente começou a melhorar ela, que ela já saiu de moleta já no primeiro dia daqui. Sim. Eu já comecei a meter carga. Ela, meu Deus, tu não vai fazer um negócio desse? Vamos sim. E como é que faz, Marcinho? Como é que faz? Aí eu fiz os testes tudinho, fiz teste neurológico, fiz tudo. Aí eu cheguei à conclusão, você não tem comprometimento nenhum no nervo. Você não tem lesão nenhuma. Não tem nada que possa fazer aqui que vai te machucar, que vai piorar. Você pode sentir dor? Pode. Mas sua dor não é por estar lesionando alguma coisa. É porque isso aqui está sensível, está travado, está preso. E a gente precisa, com o movimento, ir soltando isso aqui e você vai percebendo que vai melhorando. Ponto. Aí comecei a botar, né, para trabalhar essa questão do apoio, né, unilateral desse membro aqui que estava, né, descondicionado, né, sensível, toda essa região. Quem sabe que quando a gente trabalha membro inferior daquele lado, a região lombar tende a diminuir essa sensibilidade, né, tem estudos relacionados a isso também, né, e, pô, ela já foi respondendo muito bem, irmão, entendeu? E já foi tendo a resposta e foi a mesma coisa que eu comecei a observar nos pacientes, cara, entendeu? Que não respondiam, que não respondiam daquela maneira mecânica. Sim. Esses pacientes, Marcinhos, incorrigíveis, que ele chega com shift e você corrige, ele tá com shift pro outro lado. Perfeito, perfeito. Você senta, corrige, ele continua com shift. Ou que tu corrige, vai voltando para casa, no outro dia tá do mesmo jeito. E aí, Marcinho, quando esse cara, bem-aventurado e sortudo, passa no médico, engravatado de jaleco, especialista na França, e o cara fala para esse paciente, tire impacto, não pode carga. O nosso trabalho dobra
multiplica, quadriplica, vai à enésima potência. Como é que fica nosso trabalho nesse aspecto? Cara, aí o bicho pega, mano. E mais... Parou lá, peraí. Vai lá. Vamos... Deixa o Marcinho resolver aí que a gente continua esse papo aí, pessoal. Imagine, galera, que quando o médico passa uma informação dessa para o paciente, fica muito mais difícil para a gente trabalhar. E não é só médico, fisioterapeuta também fala uma coisa dessa. E muitos desses desvios são perpetuados porque o próprio desvio é uma posição de alívio do paciente. Rapaz, o alarme aqui da clínica disparou, senhor. Sim, Marcinho, eu estava falando aqui com o pessoal que o nosso trabalho duplica quando o paciente recebe uma informação negativa dessa. E muitas vezes o próprio desvio é a posição de alívio do paciente, perpetuada por ele mesmo para sentir menos dor. Perfeito, perfeito. Aí, essa semana, eu peguei um caso desse e lembrei de você. Eu não botei no roteiro, eu tenho que falar com o Marcinho. O paciente corrigiu o desvio com 2 sessões, fazendo agachamento búlgaro. Eu coloquei um pé de trás na cadeira do paciente, soltei o membro inferior direito que estava com disfunção de descarga e pedi para ele agachar com a tortuosidade, pô. Pronto. Falei para ele repetir isso 5 vezes no dia em casa, de frente com o espelho. O cara voltou alinhado, rei. Olha aí, meu rei, tu é doido. Então, não dá para abraçar uma zorra de uma formação e chamar de sua e você ser... Não dá, velho. Cara, porque existe muita coisa que não dá para abraçar. Enfim. A gente tem que ter esse feeling, né, cara? A gente tem que ter esse feeling. Porque se a gente não tivesse esse feeling, esse questionamento, como é que eu costumo dizer, essa pulguinha sempre atrás da orelha ali que incomoda a gente, né? Sempre levando a gente buscar, a gente ficaria bitolado ali só a questão da apostila ali, né? Puxando o paciente, botando o paciente na parede, entendeu? Não que isso não funcione, mas claro a gente sabe que funciona, mas permitindo ver outras possibilidades, entendendo outras questões que possam estar por trás daquela situação ali. Entendeu? Se ninguém perguntar... Uma dica que eu dou para qualquer indivíduo, pelo amor de Deus, por mais informação que você faça, não fique bitolado ao que o professor fala ou que está dentro das linhas da apostila. Sempre vá além. Ponto. Se ninguém parasse para perguntar, Marcinho, FRS por quê? Se ninguém parasse para perguntar, inconclusivo por quê? Não respondeu a maca boladona de tração por quê? Por quê? Por que esse paciente tem que estar na hidro? Se ninguém perguntasse isso, a gente não ia estar com resultado acima da média, pô. Sim. A gente tem que sempre questionar tudo que chegar pra gente, de independente. Questione. Enfim. Eu costumo questionar, irmão, tudo. Eu sou um cara, sempre fui um moleque questionador, cara. Questionador na igreja, questionador de questionador da minha mãe, questionando tudo, sou questionador tudo fácil. Sempre fui um moleque chato pra porra. Mas o que tu falaste é importante. Esse questionamento, logicamente, inteligente, sempre vai levando a gente mais adiante, né? E aquilo que sobrevive a esse tipo de questionamento é porque vale a pena. Marcinho, me diga uma coisa. Em algum momento do tempo, né, da prática clínica, a gente não tinha noção, né? Você não tinha noção da prática baseada em evidência, né? Em algum momento da sua história, como era a situação de tratamento na sua prática clínica antes da PBE e o que mudou depois da PBE? Fala pro pessoal aí um pouco mais. Pô, irmão, mudou muita coisa, irmão. Primeiramente, de ter a humildade de entender que certas coisas que eu fazia, por mais que o resultado que eu tinha não era bem por aquilo que eu necessariamente fazia, né? E eu comecei também a selecionar, né, mais essa questão de direcionamento de formações, né, para preencher aquelas lacunas de determinadas formações que eu já tinha anteriormente. Então, opa, beleza, chegou aqui as evidências.
dentro do que eu já tenho aqui, dessa formação aqui que eu tô, o que é que dá para salvar? O que é útil? O que dá para me aproveitar isso? Beleza. O que é que eu preciso agora para complementar essas outras lacunas que faltam aqui para me entender melhor o paciente com dor? Beleza. Pô, eu tô aqui por exemplo, vou citar, tô aqui na osteopatia. Sei que essa parte aqui de terapia manual, beleza, isso aqui eu vou poder aproveitar bastante. Mas essa parte aqui, por exemplo, sei lá, Desjardins ou qualquer outra coisa aqui, isso aqui eu não vou, isso aqui já não dá muito para mim não. Entendeu? Isso aqui eu vou botar de lado. Eu tô colocando aqui, né? Para não polemizar muito aí. Mas aí eu já vou buscando outras coisas. Pô, beleza. Pô, só tinha... Pô, aí eu vou, beleza. Pô, se eu sei que as evidências me mostrando que as estratégias ativas são bem melhores, pô, eu só tenho terapia manual, então eu tenho que buscar, pô, formar algumas ferramentas que me dê a possibilidade de trabalhar com o paciente de forma mais ativa. Pô, dentro dessas aqui, o que é que tem hoje de melhor com um nível de evidência legal? Pô, tem uma 15. Entendeu? Então, isso foi lidar com as evidências, foi me clareando até em saber buscar, de entender minhas necessidades, minhas lacunas, minhas deficiências, e saber buscar o arsenal que poderia preencher, né, essas lacunas. Não sei se eu estou sendo assim, entendeu? Então, isso me ajudou. E clinicamente mesmo falando, irmão, cara, entender... Cara, eu vou te dizer que clinicar, irmão, eu vim aqui com tesão, entendeu? Porque é algo mágico, né? Então, é um jogo, irmão. É um jogo, é um verdadeiro jogo. Xadrez, né? É um desafio você lidar com o paciente com dor, entendeu? E o mais bacana de ter esse entendimento que a ciência te proporciona é de entender teoricamente, tudo que tu faz, assim, ter um esclarecimento melhor das coisas. Por mais que você já fazia outrora, mas hoje tu tem um esclarecimento dos porquês, do como aquilo se dá, né? Tu melhorou o paciente porque manipulou tal coisa? Será que tu, como eu achava, manipulou porque mexeu nisso, aquilo, outro? Hoje eu sei que já vai muito além, né, do que aquele pontinho ali específico, já tem todo um efeito de cascata neurofisiológica e assim por diante. Então as coisas vão se ampliando, né? Como a gente falou anteriormente, pô, de saber utilizar com inteligência, né, as estratégias, né, relacionadas, contextuais relacionadas ao tratamento, né, como a aliança terapêutica, a preferência do paciente, a expectativa do paciente, né? Então, usar toda essa com inteligência, com sabedoria, logicamente, não é que você vai se basear, você tem que ofertar, né, aquilo que realmente tem efeito específico para o paciente, mas muito dessas estratégias complementares você utiliza para otimizar isso, né, para os resultados, né? Então, é o nitrogêniozinho ali para dar aquele turbinazinho ali no carro, ali o nós, né? Que nem Velozes e Furiosos. Exato. Então, tanto, e saber utilizar desses leques de recursos com sabedoria, né? De entender o paciente, ter aquele fim assim, pô, isso aqui, ó, eu já não vou poder... educar agora, eu já sei o que está acontecendo com ele, mas peraí, se eu entrar se eu for falar algumas coisinhas para ele aqui, eu tenho certeza que eu já vou entrar com backfire. Sim. Entendeu? Então, assim, a experiência, assim, a ciência, tudo já vai te dando assim um feeling clínico, assim, irmão, vai te aprimorando clinicamente, entendeu? De saber utilizar, não, isso aqui primeiramente vou utilizar só exercício aqui ativo, esse aqui eu não vou utilizar terapia manual aqui agora, não. Então, vai te ajudando até em saber selecionar as ferramentas ali mais adequadas para aquele indivíduo, né? Vai te ajudando a personalizar a tua terapêutica, né? E sabendo usar melhor as ferramentas e entendendo o que está por trás dessas ferramentas naquele paciente ali, né? Vai te ajudar a violar a expectativa primeiro e explicar depois. Perfeito. Perfeito. Porque muita gente explica tudo, tal, quando vai colocar a mão,
prescrever exercício, fazer educação, não houve violação de expectativa. Como é que o paciente vai aderir a tudo isso que ele explicou? Você pode ter a oratória master, ter feito o curso do TED Talks. Se você não violar a expectativa primeiro e submeter esse paciente a uma nova experiência relacionada àquela dor dele, nada do que você explicou vai entranhar no cérebro desse paciente, né? Isso que tu colocou, cara, é tão interessante que eu estava vendo um paper recente, eu vou procurar para te passar, que falava exatamente isso, né? Porque qual não seria paradoxo educar para querer violar a expectativa? Porque o nome violar a expectativa é justamente surpreender, mas a partir do momento que tu quer educar, tu já tá antecipando. Sim. Não é, meu paradoxo? Né? Controverso, né? Controverso, né? Controversa a parada. Que loucura. Tem um artigo comentando exatamente isso, cara. Eu achei legal esse questionamento. Eu vou procurar para te enviar. Beleza. Marcinho, vamos responder as perguntas da galera que mandaram aqui, tá? Bora, manda aí, pai. Kellerman Físio. Kellerman é um fisioterapeuta de São Paulo. Conheço, Kellerman. Conhece? Muito bom. Diferenciado, Kellerman, cara. Diferenciado Kellerman demais. já fez todas as formações aí no Brasil também. Sim, exatamente. Tá na estrada com a gente aí. Tá na estrada com a gente. Perguntou qual livro você indica para estudar dor. Irmão, acho que um bem interessante, que eu acho que é fundamental, já quem está lidando com dor e para entender dor, porque eu acho que a grande deficiência dos profissionais, visto em conta que dentro da formação da gente a gente já lida muito com essa questão estrutural, né? Acho que um livro de princípios de neurociência, pô, do Eric Kandel. Né? Acho é uma que seria bíblia, né? Uma bíblia zona lá, que eu acho que seria um bom começo, assim, para abrir para esse mundo já da neurociência, para dor. Acho que seria interessante. Com certeza. Acho que é legal. Vitor Ragoni aqui, agradecer a vocês por promover e elevar o patamar da fisioterapia. Gabriel Pacheco dizendo que quer tomar um expresso e um cappuccino com a gente. Em breve. Matheus Borges. Dor do tipo nociceptiva mecânica, com mais de 3 meses. Você trata como crônico, botou entre aspas a bandeira de uma formação. Você trata como mecânico ou crônico ou os dois. Como é que seria a sua abordagem aí? Dor nociceptiva mecânica, mais de 3 meses. Com dor o quê? Nociceptiva mecânica, com mais de 3 meses, você trata como mecânico ou como crônico ou como os dois. Matheus Borges perguntando. Acho que quando a gente vai classificar esse paciente aí, né, irmão? Logicamente a gente leva em consideração várias questões. Fica um pouco difícil, assim, né? Ter uma resposta assim, bem pontual, né? Precisaria de mais informações para entender o contexto. Mas eu levo em consideração, sim, né, a cronologia do paciente. E a gente sabe que o mecanismo subjacente ele é independente da cronologia ali do paciente, né? Para começar, né? A gente pode ter o paciente agudo com dor nociplástica, né? Tipo, pode ter paciente agudo com dor nociceptiva, paciente agudo com dor neuropática e crônica da mesma forma, né? Então, o paciente com dor nociceptiva mecânica, se ele está falando nociceptiva mecânica, provavelmente ele está falando da subcategoria de manutenção tissular, né? Sim. Né? De manutenção tissular. E em ambas situações, independente se fosse crônica ou aguda mesmo, provavelmente, como eu pego aqui alguns pacientes, por exemplo, colocando, ele não especificou, mas colocando aqui pacientes com dor lombar, que é muito comum ter esse componente nociceptivo, tanto agudo como crônico, né, ou nessa transição, as estratégias relacionadas com movimentos, sempre para mim são as preferenciais. Prioritárias, né? Prioritárias. Eu acho, Marcinho, que assim, eu entendi a pergunta dele, mas a pergunta dele vem com a miscelânea de conceitos
que faz com que a gente se confunda tanto tratando quanto avaliando. Exemplo, dor nociceptiva. Bom, você está pensando em uma abordagem baseada em mecanismo neurofisiológico. Aí você mistura nociceptiva mecânica. Você está pensando em uma classificação de subgrupos. Você já misturou o conceito de avaliações de tratamento aí. E perguntou qual seria a abordagem de tratamento, mecânico ou crônico. Então, isso acontece muito com um profissional que ele começa a trabalhar com biomecânica, aí do nada muda para a resposta sintomática, aí muda para mecanismo de reprodução e remissão, porque não achou um movimento de preferência, e aí o cara fica perdido. Então, eu vejo muito na pergunta do Matheus disso, dessa mistura de conceitos, que às vezes a gente agrega, mas a gente não transita entre elas. Isso é muito comum mesmo. Isso é muito comum. Até a pergunta ficou um pouco difícil, assim, de compreender, assim, por essa mistura aí. Mas, então, como eu coloquei, quando ele falou mecânico, eu entendi que ele estava tentando subgrupar ali o mecanismo, né, nociceptivo, né? Que sabe que tem, a subcategoria são 3, né? Porque eu estou falando isso porque ele botou, entre aspas, uma metodologia específica, né, que eu não citei aqui. Então, por isso que eu estou falando que está bem claro para mim essa mistura de conceitos. Mas assim como o Marcinho, eu também prioritário é movimento. Então, independente de ser crônico quanto ao tempo, né, de 3 meses ou não, a gente primeiro trata tudo como agudo, pensando em movimento. Se não entrar nessa classificação, a gente pensa em uma abordagem mecanismo. Aí a gente já abandonou aquela classificação e já foi para uma abordagem baseada em mecanismo. Isso funciona muito bem para mim, né? Perfeito, irmão. É Jefferson Fisioterapia. Meu pupilo aí, viu? Ó, existe um comportamento, hábito ou conhecimento que vocês atribuem mais à sua expertise? Algum comportamento, algum hábito, alguma coisa que você faça que atribua a esse nível de expertise que você está agora, Marcinho? Tem alguma coisa? Cara, eu costumo dizer que são coisas teoricamente simples, cara. É estudar e colocar em prática. Todo dia, de preferência, cara. Quando você chega na faixa preta, não é um mundo novo que se abre. É o reforço do básico que você aprendeu na branca. Você fica muito melhor lá no básico, voltando lá atrás no início, né? É que nem estava falando há pouco dos casos dos lateral shifts. Pô, de tanto a gente pegar aqui, e bater aquele questionamento, a gente vai lá, ó, buscar informação. Pô, isso aqui pode ser por conta disso, até a gente interar esses raciocínios e chegar no entendimento que a gente tem hoje e conseguindo ter esses resultados. Entendeu? Mas isso só foi possível dando murrada ali aqui, estando na prática, cara. Que é coisa que nem todo profissional que se diz expert em determinado assunto, né, faz, irmão. Porque para falar de qualquer assunto, para discutir só falar sem atender, irmão, é muito fácil. É muito fácil. É fácil pra caralho. Falar bonito só de um artigo, assim, falar de artigo, é muito fácil, irmão. Mas pegar esse conhecimento e jogar para a prática e colher resultado, meu irmão, são poucos os que fazem essa transição com uma maestria, irmão. Entendeu? Com certeza. Então, por isso que eu te digo que eu falo aqui para todo mundo, né? Eu tenho honra de ter grandes amigos aí, e dentre eles você, que é um cara jovem e é um cara que eu sei que tem essa capacidade de absorção rápida, de entender as coisas rápido e de colocar na prática. Entendeu? De colocar na prática. Entendeu? É o skin the game, né? A recíproca é verdadeira, meu irmão. Entendeu? Para finalizar, Marcinho, ó, a última, ó. O que vocês gostariam de saber quando começaram a carreira, saindo da faculdade? Rapaz, eu queria saber o que... queria entender um pouquinho mais de evidência, irmão. Assim, acho que para me guiar melhor assim no decorrer das escolhas, né, de curso, de formação, porque isso aí faz
Ajuda, eu já gastei dinheiro já com umas coisas assim que eu nunca mencionei, assim, mas já gastei um dinheirinho já com coisas que não eram tão interessantes, entendeu? E que eu não uso hoje, mas graças a Deus aí a gente tem esse jogo de cintura para ter a humildade de se desprender e buscar aquilo que é melhor, né? A partir do momento que a gente tem esse esclarecimento, né? Porque o foda, desculpa o palavrão, mas é você ter o esclarecimento e não mudar, velho. Né? Persistir ali, né? A informação bater na tua lata, que nem está tendo aqui a oportunidade de estar falando aqui para as pessoas. E, pô, hoje, cara, eu costumo dizer que informação hoje está muito fácil, velho. Ter acesso à informação hoje só não tem quem não tem vontade mesmo, cara. Entendeu? Os aplicativos de tradução. O que eu gostaria de saber quando eu sair da faculdade era ter a capacidade que eu tenho de traduzir inglês hoje. Porque, como o Marcinho falou, eu também gastei muita grana em coisa que não presta para nada em minha vida hoje, velho. Então, se essa grana tivesse ido num fundinho imobiliário, eu tava sem trabalhar hoje. Porque eu não sabia inglês, eu não sabia prática baseada em evidência. Então, abri um curso, síndrome do próximo curso, vamos fazer. Opa, tchau, já entrava. Só mandar um beijo aí para minha amiga Gabi, que trabalha aqui conosco, aqui, minha amiga Gabi Honorato. Gabi Honorato. Beijo do Marcinho aí. Então, eu acho que é isso. Eu acho que inglês e PBE. Se você souber de inglês e PBE saindo da faculdade, vai vir um guru com 50 anos de formato te falar uma coisa, você joga o descritor na PubMed e vê se aquilo é real ou se não é. Se faz sentido ou se não faz. Já resolve na lata, pessoal, rapidinho. Nossa. Na hora, nem perde tempo, sabe? Então, acho que essa seria a principal dica aí, velho. Marcinho, plenamente. Considerações finais aí, Marcinho. Fala aí, Igor. Pô, primeiramente, te agradecer, né, irmão, pela oportunidade. Eu acredito que isso aqui vai ser só uma das várias que a gente ainda vai ter. Com certeza. É sempre uma honra da gente estar trocando ideia. Né? E o objetivo aqui, como a gente falou no começo da live, é estar fomentando, né, informação e o mais importante, estar norteando, né, cara? Estar norteando os amigos, né, que buscam, né, assim como nós, né, a excelência, né, na clínica, né, e mostrando ali os caminhos, né, que possam ser percorridos, né, como eu falei anteriormente, que não sejam tão dolorosos, né, principalmente para quem está caminhando, ter pelo menos um guia, né, para saber para onde seguir ali sem estar batendo tanta cabeça, né? Então acho que esse foi um dos principais objetivos da gente aqui, né? Logicamente também esclarecendo alguns casos, comentando aqui algumas coisas relacionadas a caso que foi muito interessante, que ele foi o questionamento do lateral shift. Quem teve aqui a oportunidade de conferir eu não podia deixar de perguntar, não, irmão. E como vocês viram, não tem nada de magia. Não tem nada de magia, né? Que eu faço aqui não tem nada de mágico. É simplesmente, como o Caio falou, é reunir, né, o conhecimento que a ciência nos proporciona e colocar em prática sem ter essa questão de me bitolar a um raciocínio de um método específico. Entendeu? Nesse caso específico do lateral shift, para quem prestou atenção, tem mais de um raciocínio, tem mais de um método associado. Entendeu? Exato. No mesmo caso. Então, se eu e o Caio tivéssemos bitolado simplesmente a um método, dificilmente a gente chegaria a essas conclusões e não estaríamos ajudando esses pacientes. E é isso que nos diferencia. Exatamente. Espero que isso também sirva de exemplo para os amigos. Com certeza vai servir, Marcinho. Eu acho que a única coisa que eu tenho para falar é tenha calma e sempre que receber um paciente com dor, dê um passo atrás e entenda o contexto. Esqueça seu currículo, esqueça as formações que você tem, entenda a vida do cara. Depois você vai buscando lá no seu HD o que é que mais se aplica. Eu acho que isso aí é a mensagem... Perfeito, irmão. Perfeito. Que eu deixaria para meu filho que vai ser fisioterapeuta. Também. Marcinho, gratidão, Marcinho. Vai ter mais, vou te convidar para mais, viu? Muito obrigado pelo seu tempo. 10 horas da noite você aqui com a gente. Gratidão demais, viu? Sempre que precisar, é só acionar aqui seu amigo aí, que sempre estarei aqui à disposição, meu irmão.
E fico aguardando sua visita aqui em São Luís do Maranhão. Vou sim. Deixa a pandemia arrefecer que eu vou pisar aí sim. Gratidão, Marcinho. Um abraço a todos. Um abraço.